A Bíblia que você tem em casa atravessou 3 idiomas e mais de 2000 anos para chegar até a sua mesa. Hebraico, grego, e depois latim, e depois português. E eu preciso te dizer uma coisa logo no começo, para que não haja mal-entendido: nada de essencial se perdeu nesse caminho. O Evangelho está inteiro nas suas mãos. Homens dedicaram a vida inteira a esse trabalho, e fizeram bem feito. Mas alguma coisa se perdeu, sim. Não a verdade. A cor. Porque existem palavras no original que carregam dois, três sentidos ao mesmo tempo, e uma tradução precisa escolher um. Só um. Os outros ficam para trás. Hoje eu quero te devolver alguns deles. Antes de mais nada, entenda por que isso acontece. O hebraico bíblico é uma língua pequena. Enquanto o português tem centenas de milhares de palavras, o hebraico da Escritura trabalha com poucos milhares. E uma língua pequena resolve isso de um jeito específico: cada palavra carrega mais peso. Uma palavra hebraica costuma guardar uma família inteira de significados. Não é ambiguidade, é densidade. O leitor antigo ouvia todos os sentidos de uma vez, como quem ouve um acorde, e não uma nota. Agora imagine o trabalho do tradutor. Ele tem um acorde na mão e precisa escrever uma nota. Qual ele escolhe? A que faz mais sentido naquele versículo. E é a escolha certa. Só que as outras notas somem da página. É isso que vamos recuperar agora. A primeira está no segundo versículo da Bíblia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra ali é ruach. E ruach significa três coisas ao mesmo tempo. Significa vento, o vento físico, que dobra a árvore. Significa fôlego, o ar que entra no pulmão e mantém alguém vivo. E significa espírito, com letra maiúscula. Para o ouvinte hebreu, esses três sentidos não eram separados. Eram o mesmo movimento invisível que produz efeito visível. Você não vê o vento, vê a árvore se curvar. Você não vê o fôlego, vê o peito subir. Então, quando o texto diz que a ruach de Deus se movia sobre as águas, ele está dizendo as três coisas de uma vez. Vento sobre o abismo. Fôlego prestes a dar vida. E o Espírito, pairando. Uma palavra. Três verdades. E a nossa tradução só cabe uma. A segunda aparece cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, e a sua Bíblia a traduz de 4 maneiras diferentes. Misericórdia. Bondade. Amor leal. Benignidade. 4 palavras, porque nenhuma sozinha dá conta. A palavra é chesed. Chesed não é sentimento caloroso. Chesed é amor com obrigação dentro. É o amor que cumpre a promessa depois que o outro lado já quebrou a dele. É a aliança que não se rompe quando deixa de ser conveniente. É por isso que o Salmo 136 repete a mesma linha 26 vezes seguidas, porque a sua chesed dura para sempre. 26 vezes. Como se o salmista soubesse que a gente não acreditaria na primeira. Não é um sentimento que esfria. É uma promessa que segura. A terceira muda a forma como você lê a primeira página da Bíblia. Em hebraico, uma única palavra significa palavra, coisa e acontecimento. Os três. Davar. Para a mente hebraica, isso não eram ideias separadas. Uma palavra não era apenas som no ar, era um objeto, solto no mundo, com consequência. Por isso o Salmo diz: pela davar do Senhor foram feitos os céus. Não é uma descrição poética da criação. É o mecanismo dela. E aquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, o hebraico chama de Aser Adevarim, as 10 palavras. 10 coisas ditas que passaram a existir. Então, quando a Escritura afirma que Deus é fiel à sua palavra, entenda o tamanho do que está sendo dito. Em hebraico, a palavra dele já é uma coisa que existe. A quarta você já usou, talvez sem saber tudo o que ela carrega. Shalom.
Quase todo mundo aprende que Shalom quer dizer paz. E quer. Mas a raiz da palavra, Shalem, significa inteiro. Completo. Sem nada faltando. Isso muda o pedido inteiro. Paz, no nosso idioma, virou ausência de guerra, ausência de barulho, ausência de conflito. Shalom não é ausência de nada. É presença de tudo que deveria estar ali. Por isso, no hebraico, era possível perguntar a alguém, literalmente, como está o seu Shalom? Não se estava calmo. Se estava inteiro. Quando a bênção sacerdotal termina pedindo que o Senhor conceda Shalom, não está pedindo silêncio. Está pedindo que nada falte na vida daquela pessoa. Agora entramos numa parte que costuma surpreender. A palavra inferno não existe no hebraico do Antigo Testamento. O que está escrito lá é Sheol, a sepultura, o lugar de todos os mortos, aparecendo cerca de 65 vezes. No grego do Novo Testamento, os autores usaram Hades, que significava a mesma coisa, a morada dos mortos. Mas quando Jesus falava de juízo, ele usava outra palavra. Geena. E Geena não era um conceito. Era um lugar aonde se podia caminhar, o Vale de Inom, logo fora de Jerusalém, onde o fogo queimava. 3 palavras distintas, com 3 significados distintos, reunidas numa palavra só na tradução. Isso não muda nenhuma doutrina. Mas mostra por que ler com cuidado vale a pena. Cada palavra está guardando alguma coisa. Talvez a mais conhecida de todas. Quase todo mundo acredita que o nome verdadeiro do diabo é Lúcifer. A Escritura nunca diz isso. O nome vem de um único versículo, Isaías, capítulo 14, versículo 12. E o hebraico ali não é nome nenhum. Está escrito Elel Ben Shachar, brilhante, filho da aurora. É a imagem poética da estrela da manhã. Quando Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim, usou a palavra latina comum para essa estrela, Lúcifer, o portador da luz. Os tradutores seguintes mantiveram, e escreveram com letra maiúscula. Um substantivo comum virou nome próprio. E o próprio capítulo diz de quem está falando. 8 versículos antes, levantarás este provérbio contra o rei da Babilônia. Um rei orgulhoso, comparado a uma estrela que nasce brilhando e some quando o sol aparece. E tem um caso em que o erro virou pedra. Quando Moisés desce do Sinai, o texto hebraico diz que a pele do seu rosto cara. A raiz dessa palavra tem a ver com chifre, mas o sentido ali é raio de luz, o rosto irradiando. A tradução latina escolheu o outro caminho, cornuta. Chifrudo. E por séculos a arte europeia representou Moisés com 2 chifres na testa. A estátua mais famosa de Michelangelo é assim até hoje, em Roma. Milhões de pessoas já passaram na frente dela. Um sentido escolhido em vez do outro, e o resultado ficou esculpido em mármore por 500 anos. A última é aquela que talvez tenham te ensinado errado. Você provavelmente ouviu que o fundo da agulha era um portãozinho de Jerusalém, e que o camelo passava por ele de joelhos, depois de tirar a carga. É uma lição bonita. Mas não há registro nenhum de um portão com esse nome no tempo de Jesus, e nenhum escritor antigo menciona um. A explicação aparece só numa interpretação escrita mais de 1000 anos depois. E o próprio texto entrega. Olha a reação dos discípulos. Se Jesus tivesse dito é difícil, mas dá, eles teriam concordado com a cabeça. Em vez disso ficaram espantados e perguntaram, quem, então, pode ser salvo? Eles entenderam perfeitamente. Ele quis dizer impossível. E a resposta é o coração da coisa, aos homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então o que fazer com tudo isso? Não é para desconfiar da sua Bíblia. É para o contrário. Pense no tradutor. Ele tinha um acorde na mão e uma linha para escrever. Ele te entregou a nota principal, a que sustenta a doutrina, a que salva, a que consola. Ele não errou. Ele escolheu.
O que ele não pôde fazer foi caber tudo. E o resto ficou ali, esperando, no texto original, para quem quisesse cavar. E hoje cavar é mais fácil do que em qualquer momento da história. Uma concordância, uma Bíblia com números, um dicionário do original, coisas que um estudioso do século XVI levaria a vida inteira para juntar, você abre em minutos. A palavra não ficou menor na tradução. Ela ficou dobrada. E a cada vez que você abre uma dessas dobras, ela cresce de novo na sua frente. Que Deus abençoe a sua leitura.